Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou Érica Vitiello de Barros, do Canto de Cura Terapias. Eu sou psicanalista, terapeuta integrativa, psicopedagoga e especialista em terapias integrativas a pacientes paliativos e terminais. E o nosso vídeo de hoje é para tratar de um tema que as pessoas normalmente fogem, têm um certo medo. E esse receio, ele é proveniente da falta de conhecimento. Nós vamos falar hoje sobre morte digna. Ou melhor, nós vamos falar sobre testamento vital, diretrizes antecipadas de direito, morte digna e terapias integrativas nesse processo. Para saber mais sobre isso, para que você fique mais atualizado e conheça mais, eu vou, a partir de hoje, lançar uma série de vídeos e de entrevistas com profissionais da área. Inclusive, eu convido a todos vocês para que nesta quarta-feira vocês já se inscrevam no canal para serem notificados da nossa primeira entrevista sobre o tema, com o advogado Dr. Négis Aguilar da Silva, especialista em direito vital, que vai nos falar também das questões jurídicas e legais deste testamento. Aí você deve estar se perguntando, mas Érica, o que é um testamento vital? É diferente daquele testamento que nós temos que fazer quando morremos? E eu já digo para você que sim. Inclusive, se você quiser entender bem o testamento vital, você deve esquecer todos os conceitos que você já tem sobre o testamento comum, aquele que nós fazemos para designar os nossos bens após a nossa morte. O testamento vital, ele não fala do pós-morte, mas ele fala da vida antes da morte. Os direitos que nós podemos garantir enquanto estamos vivos. Nós estamos falando de adoecer e morrer de forma digna e feliz. E aí você deve estar assim, feliz? Como alguém pode estar feliz em morrer? Quando temos consciência da nossa terminalidade, quando temos consciência do nosso processo de nascimento, vida e morte, nós podemos sim pensar na morte, na finalidade da vida e nessa terminalidade de uma maneira muito amorosa, muito consciente. E para isso, é com esse amor e com essa consciência que nós decidimos, optamos por fazer o testamento vital. O testamento vital, ele é um documento redigido por nós no momento exato, agora da nossa vida. Você pode terminar este vídeo e iniciar o seu testamento vital. Eu ainda sugiro que você aguarde até quarta-feira, durante a entrevista com o Dr. Négis. Ele vai direcionar melhor você para isso, para que nós façamos juntos um testamento vital que nos proporcione uma terminalidade muito satisfatória. Aí você deve estar pensando, mas Érica, eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. Então vamos lá, eu vou colocar agora um exemplo, um exercício, digamos assim, e peço para que você faça comigo. Imagine que agora, daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, ou amanhã, você passe no médico e ele diga que você tem uma doença incurável e terminal. Isso vai deixar você muito aflito. Certamente você não está preparado para morrer. Mas você vai morrer. E você tem tempo de se preparar para essa morte. Por mais que nós todos queiramos não ter uma morte lenta, sofrida, que todos nós queiramos uma morte repentina, sem dor, não somos nós que decidimos a todo momento sobre isso. E a morte, ela pode chegar de uma maneira lenta na nossa vida. Afinal, nós morremos todos os dias, né? Todos os dias nós nos encaminhamos para a nossa morte. E é por isso que nós temos que saber viver com qualidade, com felicidade, com alegria, com as pessoas que nos fazem felizes. E isso também é um dos quesitos que eu ensino os meus clientes a pensarem na hora de fazerem o seu testamento vital. O testamento vital, ele é um documento que nos garante essa qualidade na nossa terminalidade. Ele tem muitas maneiras de ser feitas e nós vamos nos próximos vídeos orientar vocês. Mas, a grosso modo, ele é um documento
que você vai redigir de próprio punho, preferencialmente que você o leve a um advogado, que o advogado o averbe em cartório, tá? Para que ele não possa ser contestado pela sua família. Em tese, o testamento vital não pode ser contestado, nem pelos médicos, nem pelos familiares. Mas nós sabemos de alguns probleminhas que algumas pessoas já enfrentaram, e é isso que nós queremos mostrar para vocês nesse trabalho tão rico que eu estou fazendo detalhadamente sobre o testamento vital. Então, para a gente ter assim um melhor entendimento, o testamento vital ele é um documento que nós fazemos em vida, enquanto gozamos de plena saúde mental e, portanto, estamos capazes de tomar decisões a nosso favor. E essas decisões, elas são bem abrangentes. Ela pode, por exemplo, determinar se no seu fim de vida, diante de uma doença terminal, que você sabe, que os médicos sabem que não tem mais o que fazer, a não ser esperar o seu último sopro, que você possa garantir que este período seja um período confortável, um período feliz, um período em que você possa ter menos sofrimento. E para isso você pode sim decidir se você quer se manter numa vida com qualidade artificial, isto é, ligado a tubos, a oxigênio, a aparelhos que mantenham o seu coração funcionando, ou se você prefere morrer mais naturalmente, isto é, não me coloquem em aparelhos que prolonguem a minha vida, sabendo que a terminalidade já está próxima. Óbvio, gente, que isso também é uma decisão, aliás, uma decisão não, uma informação do médico. O médico é quem vai dizer para você, você tem tanto tempo de vida ou você está já no fim da sua vida. Só para quem não sabe, é importante saber que é considerado um paciente terminal aquele que, segundo o conhecimento médico, segundo a ciência, só tem no máximo 1 ano de vida. Há outras doenças que vão levando à terminalidade, como por exemplo o Alzheimer, que podem durar anos da nossa vida. E o testamento vital, ele serve para o momento da nossa vida em que nós estivermos incapacitados de demonstrarmos as nossas vontades. Isto é, eu estou diante de uma doença que mexeu com o meu sistema nervoso central, que mexeu com a minha mente, de tal maneira que eu não possa mais decidir clara e objetivamente por aquilo que eu quero. Então, só alguns exemplos. A pessoa, de repente, você sofre um AVC e esse AVC compromete a sua fala, compromete o seu pensamento e você passa a ser dependente dos cuidados de outras pessoas. Isso vale também para qualquer outro tipo de doença que te coloque nessa situação, temporariamente ou definitivamente. Então, o testamento vital, ele vai garantir que os seus desejos de final de vida sejam mantidos. Então, por exemplo, eu, Érica, no meu testamento vital, eu coloquei que eu não quero ter a minha vida prolongada artificialmente, caso isso ocorra. Isto é, diante de uma doença incurável, eu prefiro ter os cuidados médicos, familiares e integrativos, né, as terapias integrativas, eu prefiro que a minha morte seja mais natural. Eu não quero aparelhos. Eu quero que o meu organismo vá parando por ele mesmo, mas eu também quero que isso ocorra sem que eu sinta dor, sem que eu sinta desconforto, sem que eu passe por sofrimento. E isso é possível sim, tá? Eu também coloquei no meu testamento vital que eu quero que, se obrigatoriamente eu precisar ficar num hospital, eu quero as visitas todas o mais aberta possível. Lembrando que pacientes terminais, eles têm uma legislação específica que nem sempre é aquilo que o hospital ou a clínica vai colocar para a comodidade dela. Portanto, fazer um testamento vital também requer conhecimento. E é esse conhecimento que eu vou falando para vocês no decorrer dos próximos vídeos e das entrevistas. O que é que eu posso exigir ou não? Só um exemplo, eu não posso exigir que seja feita em mim a eutanásia, que é o desligamento dos aparelhos.
caso eu precise deles. Isso a lei brasileira não permite. Eu também não posso fazer o suicídio assistido, isto é, aquele em que eu quero morrer e eu quero que os médicos acompanhem. Isso também não é permitido no Brasil, tá? Então, eu tenho que conhecer a legislação, saber o que eu posso ou não. E é para isso que nós teremos algumas entrevistas com o Dr. Négis Aguilar da Silva. Ele vai nos explicar do ponto de vista jurídico como isso funciona. Também teremos algumas entrevistas com profissionais da saúde, tá? E também vou mostrar para vocês alguns dos meus clientes que já fizeram o testamento vital e como foi esse processo de pensar sobre a terminalidade. E vocês vão ver que ela foi muito mais feliz, trouxe muito mais segurança para todos eles do que o que você pode estar pensando de ser um assunto doloroso, amedrontador, terrível. E não, pensar na nossa terminalidade com amor é pensar numa vida digna, numa vida amorosa e, consequentemente, num final de vida amoroso. Por exemplo, eu decidi que se eu estiver num hospital, eu quero receber a visita de muitas pessoas. Mas eu também restringi 2 pessoas que eu não quero ver mais. Então, nem no meu leito de morte eu gostaria que elas fossem, porque a minha energia, por mais inconsciente que eu esteja, a minha energia vai perceber. Então, eu não gostaria que elas estivessem lá. E eu vou ter esse meu direito garantido, tanto se eu estiver na minha casa, como se eu estiver internada num hospital ou numa clínica. Eu também peço que os meus animais me visitem, se eu precisar ficar no hospital. E a lei do paciente terminal no Brasil tem essa permissão. Muita gente desconhece, mas ela é verdadeira. Eu também disse que eu quero janelas abertas, que eu quero sentir a brisa, eu quero sentir o vento. Eu também pedi que não me fiquem fazendo exames a todo momento. Se eu vou morrer, eu prefiro morrer tranquila, sem aquele monte de pica daqui, fura dali, insere aparelho dali. Não, eu não quero. Mas eu exigi também a presença de terapeutas integrativos bem formados e bem preparados. Porque a terapia integrativa trabalha muito com a questão do conforto. Eu, por exemplo, aqui nos meus cursos de terapia integrativa, nos módulos avançados de paliativo, de terminalidade, de morte digna, eu ensino muito os meus alunos a como tratar esses pacientes que não têm mais condições de se expressar. Como é que eu vou atender uma pessoa que não se comunica, que não tem reações físicas, mas ela tem reações emocionais, ela tem reações sentimentais, ela tem reações espirituais. Ela tem uma vida para acontecer depois da morte física, o que nós comumente chamamos de vida eterna. E não é lindo sair da vida física e ir para a vida espiritual, para a vida eterna, bem, feliz, realizado? Nós podemos fazer isso sim. Nós podemos garantir que a nossa terminalidade seja o melhor possível, com o menor grau de dor possível, com o menor grau de sofrimento possível. Eu, que trabalho muito com hospitais e com pacientes paliativos e terminais, posso garantir para vocês que há situações em que o sofrimento do paciente ele é muito mais prolongado pela família que ignora os procedimentos de terminalidade sem dor, do que pela doença em si. Muitas vezes um câncer terminal, ele é extremamente doloroso, o paciente grita, ele berra, tá? E a família está ali insistindo para que a vida dele continue. Ele está lá, todo em aparelhos, respiração artificial, batimento artificial, alimentação artificial. Ele já não conversa com mais ninguém, ele não se movimenta. Às vezes ele abre os olhos, mas já não reconhece ninguém. Mas a família está ali insistindo para que a vida artificial desse paciente continue. E quando nós sabemos que nós podemos decidir que isso não ocorra e que o nosso familiar, querendo ou não, tem que cumprir, isso também nos dá mais segurança para vivenciarmos o final da nossa vida, o entardecer, né, da nossa vida. Esse documento, ele é um documento
irrevogável, digamos assim, por familiares ou por médicos, estando dentro da lei, obviamente, tá? Nós não podemos fazer nada fora da lei. Agora, estando dentro da lei, eu posso ter sim um final de vida muito tranquilo, muito feliz. Então acompanha, se inscreva aqui no canal. A partir de amanhã vocês já terão todos os folders aqui no YouTube dizendo quais serão os próximos temas e os entrevistados. Você clica ali no lembrete, que o lembrete vai lembrar você, obviamente, alguns minutos antes do vídeo para que você possa assistir, acompanhar, estar presente ao vivo, fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas e elaborando o seu testamento vital para que você garanta, então, uma morte muito tranquila, uma morte digna, uma morte feliz, né? Todos nós temos essa intenção de vivermos felizes e termos a mesma felicidade no momento da nossa despedida do nosso corpo físico, da despedida dos seres que amamos. E para isso, tomar decisões corretas é fundamental. Então fique ligado, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. Um outro tema que nós vamos abordar também, que é muito importante, é justamente sobre a abordagem. Como é que eu vou dizer à minha família que eu fiz um testamento vital? Né? Ou como eu vou chegar para o meu pai, para minha mãe e dizer que eu fiz um testamento vital? Ou ainda, como eu vou chegar para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa e dizer que eu tenho um testamento vital? Como eu abordo esse assunto? Vocês verão que a possibilidade dessa conversa em família, ela é muito amorosa. Vocês vão aprender aqui conosco a inserir esse assunto, a tratá-lo de uma maneira natural, a sofrer, até se for o caso, pelo imaginário, né? Porque a nossa morte não chegou, mas pensar nessa terminalidade dolorosa é que vai fazer você sofrer. E quando você entender que ela pode ser menos dolorosa e que as terapias integrativas fazem parte da amenização dessa dor, desse sofrimento, tanto seu quanto de quem vai ficar. O terapeuta integrativo bem formado, ele também é capaz de dar esse suporte emocional, esse suporte sentimental e tornar esse luto também menos sofrido e mais consciente e com muita gratidão, muito agradecimento pela vida que se foi. Então, a terapia integrativa, ela tem um trabalho extremamente importante, tanto na qualidade de vida, quanto na qualidade da nossa terminalidade e da vida de quem fica quando nós partimos. Então, eu convido todos vocês para se inscreverem no canal. Por favor, se gostaram, deixem o seu joinha para que eu saiba, né, o que vocês estão gostando. Se não gostarem, coloca ali o negativo e escreve para mim por que você não gostou ou o que está faltando. É um assunto extremamente importante, é um assunto muito rico e eu gostaria que todos vocês comentassem alguma coisa aqui, né, no espaço dos comentários, para que eu tenha uma noção daquilo que eu posso qualificar ainda mais para vocês, daquilo que falta de informação, ainda que esse seja o primeiro vídeo, é o vídeo convite, né, para que vocês acompanhem aqui todo esse conhecimento que nós vamos compartilhar com vocês sobre testamento vital, diretrizes antecipadas de direito e terapia integrativa na terminalidade e na qualidade dessa terminalidade da nossa vida. Eu aguardo você, até a próxima.